Boa tarde. Quem criou a Igreja Católica Apostólica Romana? A Igreja diz que quem criou a religião foi o próprio Jesus Cristo. Agora vamos analisar os seguintes fatos. Quando Deus fez o mundo, de acordo com a Bíblia, Jesus Cristo estava presente. Ele viu fazer o mundo, ele viu fazer Adão e Eva, ele viu a queda de Adão e Eva, a expulsão, e é o que todo mundo sabe de lá para cá. O que acontece? De acordo com João, num princípio era o Verbo, no caso dizendo que Jesus Cristo era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Dá a entender que Deus e Jesus Cristo é a mesma pessoa. E a igreja não teria condições de ser formada, criada por Deus, porque os primeiros seres humanos, cristãos, Adão e Eva, de lá para cá, se formou-se essa grande nação de mais de 10 bilhões de pessoas vivas e de bilhões que já faleceram. O que acontece? Quando Jesus Cristo, Espírito, habitou no meio de nós e recebeu o nome de Jesus Cristo, ele já existia o povo de Deus, que é o povo de Israel. Povo amado, povo protegido, povo que representa Deus na terra. Claro que o povo de Deus, os israelitas, se corromperam da mesma forma que se corrompe eu e você. Por causa da idolatria, por causa do pecado e por muitos outros fatores. Mesmo assim, o povo que representa Deus na terra é o povo judeu. E Jesus Cristo, para aumentar o número de seus filhos na terra, disse: quem crê em mim será salvo. Então hoje a salvação não depende de religião, de fazer parte de igreja B ou de igreja A. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Isso mesmo, será salvo tu e tua casa. Na época de Jesus Cristo, não existia Igreja Católica Romana e nem poderia existir. Existiam outras seitas, como a dos fariseus e assim por diante. E existiam religiões. E existia a religião do judaísmo, que, por sua formalidade e corrupção, fez com que Jesus Cristo chicoteasse os cambistas na porta do templo, nas 12 portas. Isso fez com que os líderes sacerdotais do templo de Salomão, corrompidos e ladrões, conspirassem para matá-lo. O pecado era tão grande que não viram que Jesus Cristo era Filho de Deus. E assim o mataram. Houve, 70 anos depois, uma rebelião contra o Império Romano, que naquela época governava, invadiu e governava Jerusalém. Aí houve uma revolta do povo judeu, após 70 anos depois da morte de Cristo,
E agora o Império Romano massacrou o povo de Deus. E eles foram expulsos da Judéia e ficaram vagando pela Europa, odiados por um e amados por outro. Como eram perseguidos, não podiam fazer templos. E se encontravam na casa dos irmãos, se encontravam nos túmulos, nos cemitérios, né? Que o povo tem preconceito de cemitério, que tem a assombração, e assim não vai para lá. Enquanto isso, o povo se reúne, ora, louva e canta a Deus. E adora a Deus, né? E no ano 303, no ano 300 em diante, o imperador Constantino teve um sonho, e nesse sonho apareceram uns símbolos religiosos. E no sonho era como que ele ia para a guerra e vencia a guerra por causa desses símbolos. Então ele parou a perseguição religiosa contra os cristãos e criou a Igreja Católica Apostólica Romana, que hoje existe. A igreja mente para os fiéis, dizendo que foi criada por Deus, dizendo que o apóstolo Pedro é o cabeça da igreja. Rapaz, não tem lógica isso. A Bíblia todinha fala de Jesus Cristo, no passado, no presente e no futuro. Jesus Cristo é a pedra angular da igreja. Não é Pedro, não é João, não é Maria, não é Santo Antônio, entendeu? Não é, é Jesus Cristo. E as religiões não aceitam. Só falam o nome dele para atrair a atenção das pessoas. E a verdade, quando a Igreja Católica diz que é Pedro a pedra fundamental, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja, ela está rejeitando Jesus Cristo e colocando a criatura no lugar do Criador. Entendeu? E essa mentira persiste milhões de anos, centenas de anos. A quantidade de anos que o mundo tiver, ou que foi feita a religião, persiste essa mentira. E agora engana as pessoas, as nações, os povos e as línguas. A maioria do povo do mundo é católico. E o homem, o Papa, é o mais poderoso em termos de religião. É um chefe de Estado que governa bilhões de católicos. A igreja tem uma fama de assassina. Matou milhões de pessoas durante seu percurso de lá para cá, desde sua criação. Católicos morreram, muçulmanos morreram, outros evangélicos morreram, protestantes, que são chamados de protestantes, e assim por diante. E o mundo não julga a Igreja Católica, tem medo de julgar a Igreja Católica, que é a pior inimiga de Deus na Terra. Fora os muçulmanos, fora as outras igrejas evangélicas, fora o hinduísmo e assim por diante. Porque todas as religiões mentem, enganam seus fiéis e dizem serem santas. A única religião, não foi nem religião. Jesus Cristo deixou o cristianismo. E cristianismo não é religião, não. Cristianismo é um povo. Entendeu? Nada de religião. Está entendendo? Aí, meu amigo, aí fica difícil. Porque você crê que a igreja é verdadeira. E não é. E não tem religião verdadeira na Terra. É perder o tempo em procurar, em perder o tempo em dizer que é, porque não é.
Então, eu sugiro que você leia a Bíblia, procure entender as coisas, questione, debata, porque religião não é o que você pensa. As religiões foram criadas pelos homens, entendeu? Não tem nada de Deus no meio. E religião mente, religião engana, é feita por homens, homens gananciosos, homens assassinos, homens ruins que fazem de tudo para se manter no poder, que faz tudo para continuar influenciando as pessoas, o maior número, entendeu? Não é nada de amor ao próximo, não é nada de amor a Deus, não tem nada de Deus, entendeu? O problema é que você não vê nada da igreja, porque a preocupação sua é todo ano ir para a quermesse, todo ano ir para a procissão, todo ano participar das mesmas coisas que aconteceram no ano passado em relação à religião. Aí você não vê nada. Você não vê nada. Entendeu? Aí fica difícil. E é desse tipo de gente que religião gosta. Que não questione. Que vá para onde eles mandam, que faça o que eles mandam fazer, sem questionar. Aí fica difícil, meu amigo. Aí fica difícil. Imagine você ser da vida toda da Igreja Católica ou de outra religião, e quando vir o julgamento final, Deus dissesse: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Olha o problema. E a culpa de quem? Sua, que confiou nos dirigentes da igreja, que são pessoas maliciosas, assassinas, e não só da igreja católica, da igreja evangélica também. Entendeu? Então, dizer que a religião católica foi criada por Deus, isto é mentira. Se você acredita, parabéns, você é um tolo. Entendeu? Você é um tolo e está perdendo seu tempo. Mas, é como eu digo, não saia da igreja católica, porque lá não tem salvação. Na igreja evangélica também não tem salvação. Tá certo? Na igreja budista não tem salvação. No espiritismo não tem salvação. No judaísmo não tem salvação. No islamismo não tem salvação. De acordo com a Bíblia, só Jesus Cristo salva. Então não saia da sua, fique lá mesmo, morra lá, viva lá, case lá, separe tudo lá. Mas sabendo que lá você está perdido. E se sair, é como ninguém acreditar. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Está perdido. Agora, se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, eu aceitar, você aceitar, aí estamos salvos. Fora isso, é perder o tempo. Que Deus abençoe a mim e abençoe também a você. Que abra os olhos do entendimento para você ver que você está sendo enganado e não enganar mais ninguém e não aceitar enganação. Que Deus lhe abençoe.